noite, eu sou Stephanie Teixeira, sou terapeuta ocupacional e idealizadora do projeto Autonomia, que nada mais é que a construção dos saberes. Vendo que os saberes é algo muito complexo, que não existe uma verdade nua e crua, né? Por isso que a gente faz esses questionamentos, tá bom? Mas hoje eu vim falar sobre um assunto que particularmente é algo que me toca bastante, que é a questão dos transtornos de ansiedade. É algo bem complexo, né? E eu tenho, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade que são um pouco difícil de ser diagnosticados. Por que que é difícil? Porque a gente não aceita, essa que é a realidade. A gente não aceita ter um transtorno psiquiátrico, que é um transtorno psiquiátrico, e que às vezes a gente precisa de cuidados também. Não é só cuidar do outro, e também ser cuidada. E por que que eu falo de um assunto com muito carinho para todas as pessoas, em particular com as mães, né? Há uns 4 anos para cá, eu venho trabalhando muito com mães. Mães que ainda não geraram, que estão tentantes. Mães que são mães de anjos, né? Que tiveram uma gestação e, infelizmente, houve uma perda gestacional, neonatal. Mães no processo de maternagem, dos cuidados do bebê, amamentação, que é um período muito delicado. E mães que ocorreram tudo bem, obrigado, nesse processo. E depois de 1 ano, 2, descobriram alguma patologia ou algo diferente em seu filho. E então, nesse processo de elaboração, né? E é muito difícil esse período porque a gente não sabe do futuro, né? A gente não sabe como que vai ser. Então, geralmente, a gente leva pro médico, né? Pensando em diversas coisas, porque a gente vira mãe Google, né? A gente pesquisa mesmo e tudo bem, né? Apesar da gente não orientar isso, mas a gente pesquisa porque a gente é preocupada e depois que se torna mãe a gente fica tudo louca, louca de verdade mesmo. A gente não consegue esperar o dia de amanhã, um medo nos consome de forma inerente e coerente. Então, a gente acaba perdendo um pouquinho o chão. E eu falo isso de uma importância muito grande da sensibilidade dos profissionais da saúde entender esse processo de maternagem, né? Esse processo de cuidado materno. Porque a gente vai perdendo um pouquinho da nossa lógica, né? A gente tem razão em diversas questões, porém a gente vai perdendo um pouquinho essa razão em relação ao filho, né? A nossa estrutura como mãe. E me preocupa muito, porque mãe, ela já é rotulada, né? Tem aquela mãe que é extremamente preocupada, tem a mãe que é relaxada, tem a mãe que é uma mãe leoa. Então, tem diversos tipos de mães rotuladas aí pela sociedade, né? A mãe que amamenta é porque amamenta muito, esse filho não sai do peito. A que não amamenta é porque, isso aí é preguiça. Sempre tem um motivo para uma mãe. Sempre, sempre. A mãe nunca tá certa. A mãe nunca tá certa. Isso você pode perceber que a mãe sempre tá errada em alguma coisa na criação dos filhos. Sempre tem alguém que consegue criar nossos filhos melhor que nós, né? Que estamos aqui surtando. E aí, com essas várias demandas que a gente leva para o médico, esperando um acalento mesmo, e às vezes não tem, né? Aí ele manda para diversas terapias, a sua vida muda, você não sabe se você trabalha, se é porque você está trabalhando e você não cuidou da criança, você já se culpa por conta disso, e aí você não sabe o que fazer, aí se parar de trabalhar, você não consegue pagar um convênio, fazer as terapias. É uma loucura sem fim, gente. É uma culpa sem fim.
Aí chega uma, fala uma coisa, chega outra, fala outra coisa. Não consegue absorver o quê, né? Que a gente precisa de um cuidado. Desse cuidado de olhar para a mãe e ver, nossa, essa mãe tá cansada dessa rotina massacrante, cheia de culpa que ela não tem, né? Muito pelo contrário, né? Muitas vezes a gente faz além dos nossos limites, né, de cuidados, e muito julgada por todo mundo e poucas pessoas para sentar e ouvir. Eu falo isso assim, mas manda ela pro psicólogo. Não é questão só de psicólogo, né? É questão de todos os profissionais ter essa sensibilidade de parar, né? Que não adianta você cuidar com todo amor e carinho da criança e julgar a mãe, né? Então, se você não adianta, por quê? Porque essa mãe vai estar exausta e as suas orientações, ela vai estar saturada de tanta gente falar, e a sua orientação vai entrar aqui, vai dar uma bugada e vai sair aqui. Não porque ela quer, mas porque ela está cansada, exausta, né? E aí vai vindo vários outros sintomas, né? Não da criança, né? As criança é ótima, né, gente? O bom é ser criança, na verdade, né? A criança, às vezes, ela está num processo de aprendizagem, né? Então, os estímulos que vão dando durante as terapias, eles vão evoluindo. Só que a mãe cada vez mais cansada, cada vez mais exausta. E aí, quem cuida de vocês, mãe? Quem pergunta, oi, você está fazendo um bom trabalho, sua criança está ótima, está evoluindo. Você precisa de ajuda? O que você precisa? Alguém pergunta isso para vocês? Pergunta? É raro, né? É raro. Eu falo isso como profissional que às vezes a gente é engolida pela nossa rotina, né? De pacientes, de relatório, de demandas e tudo mais. E a gente faz o quê? Esquece de cuidar do cuidador. Que não existe mais, né? As mães perdem o nome, né? A gente não fala, oi fulana, oi mãe do Enzo, oi mãe do Theo, oi mãe do Miguel. É sempre assim, sempre assim. A gente chama de mãe. Não sabe que essa mãe é uma pessoa, que ela tem um nome, um sobrenome, que ela tinha uma vida antes de tudo isso acontecer, né? Eu falo que a angústia de uma mãe é quando, assim, quando engravida, a gente programa até a faculdade da criança, né? Meu marido me zoa sempre. Ele falou assim, nossa, aí você deve estar juntando dinheiro já para a faculdade do Theo. E ele tem 2 anos. E isso já faz 2 anos que eu faço isso. Mas a gente idealiza mesmo. E é normal a gente idealizar. Por quê? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, a gente idealiza, sim, o futuro dos nossos filhos. E algumas vezes, esse futuro é massacrado por algumas palavras, né? Quando uma mãe, por exemplo, um exemplo, tá? Recebe um diagnóstico para o seu filho. Um exemplo do TEA, que é o transtorno do espectro autista. O nosso chão parece que abre um buraco e a gente cai. E continua caindo. A gente sai sem rumo, mas mesmo assim, a gente vê as terapias, leva para as terapias, faz as atividades, fica as pessoas falando, não, isso é falta de educação, gente. É falta de educação, você aqui é muito mole. Como se fosse fácil, né? Aí você vai ver, o filho da pessoa é pior que o nosso, né? Gente, é incrível como mãe é julgada. É assim, uma coisa insustentável. A gente é a primeira a querer o melhor, né? Você fala, não, eu sempre falo isso pra mãe, se eu falar assim, olha, se você ficar 24 horas plantando bananeira,
e seu filho vai ser curado. O que você vai fazer? Na hora, sem pensar se você comeu, se você foi no banheiro, é meia hora, é 24 horas, 24 horas ali. Então, a gente sabe, a gente entende que vocês estão num período de um processo muito difícil, que é ser mãe, né? A gente esquece, eu esqueço que eu sou Stephanie. Eu falo assim que eu emburreci. Tudo que eu oriento para as mães, às vezes com meu filho eu faço totalmente ao contrário. Porque não é fácil, não é fácil. E nesse período de quarentena eu falo assim, Jesus Cristo, é só Deus para dar misericórdia para nós. Por quê? Porque a mãe, a mulher, geralmente a gente já tem esse padrão, gente. A gente tenta mudar, a gente, mesmo os maridos tentando, às vezes a gente faz, né? Faz tudo. Então, a gente tem que trabalhar home office e às vezes ainda sair com medo, né? Que a gente tá com medo. Até os profissionais da saúde têm medo, realmente, porque sabe que esse vírus não é uma coisa muito fácil. Aí faz home office, faz comida, dá comida pro filho. Aí o filho quer ir no banheiro. Aí você leva pro banheiro, aí volta o contador. 5 minutos depois ele pede uma bolacha. Aí você vai dar uma bolacha. Aí você vê a pia cheia de louça. Você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir me concentrar. Vou ter que lavar aquela louça. Aí lava aquela louça correndo. Quando termina de lavar a louça que você senta, ele fala assim, queria um lanchinho, mamãe. E aí você vai fazer um lanchinho. Aí quando você vê, se você não tomou banho, você não comeu, você não foi no banheiro, você não trabalhou. E, enfim, é uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. Então, quando a gente chega no final de um dia e vê que o nosso dia não rendeu, a gente programa, né? Porque mulher geralmente é bem programada, programa o dia inteiro. E não rendeu, aí a noite que nos diga. É os travesseiros encharcados, de tanto que a gente chora à noite pra ninguém ver, né? Até pra criança, porque a criança fala assim, mãe, por que você tá chorando? E a gente não quer dizer que a gente tá exausta. Exausta até das crianças, a gente fica exausta das crianças. Não porque a gente não ama, porque a gente cansa, que a gente é ser humano, cansa. Então, a gente chora nos travesseiros, ou não consegue dormir à noite direito, mesmo que dorme, acorda mais cansada do que foi dormir. E é um cansaço inexplicável. Para tentar levantar, gente, ainda que a gente sabe que vai trabalhar de casa, meu Deus, parece que tem 300 quilos segurando a gente na cama. A cama nos abraça assim, fala assim, não, pra quê? Você não vai conseguir dar conta. A nossa mente já é algo que precisa ser trabalhada, porque a gente já se culpa muito. Então, e ninguém percebe isso. Por quê? Porque a gente é uma atriz, né? Um sorrisão no rosto, né? Mesmo cansada. Às vezes a gente tá chorando, a criança vem, a gente... Tá chorando, mãe? Não, tá cortando cebola. É assim que a gente faz, né? Alguém se identifica aí, manda um oi. E aí a gente começa a sentir umas dores estranhas, assim. Uma dor de cabeça que não tem fim. Pode tomar o remédio que for. É 2 minutos de remédio e a dor de cabeça volta. Uma dor no corpo. Parece que você foi atropelado num trator e o trator deu ré e você continua com essa dor no corpo. Continua com essa dor no corpo. A gente acorda pensando na hora que vai deitar novamente. Não é isso? Tem mais alguém? Ou é só eu, gente, que se identifica com isso? Começa às vezes a dar umas manchas no corpo, uma falta de ar, parece que a gente tá com coronavírus, né? Ansioso, gente, ai, que tristeza, né? As pessoas ansiosas, gente, quantas vezes vocês acharam que estavam com coronavírus por falta de ar? Aí eu falei assim, meu Deus, acho que eu tô começando, será que é você? E aí, quanto mais você pensa, mais falta de ar dá, né? Mais falta de ar dá. E é uma falta de ar que parece que alguém tá pegando seu pescoço e apertando, né? E você puxa o ar, não vem. E quando você vai ver, a sua saturação tá ótima, 99. Melhor que de muitos aí. E é tudo da ansiedade. E a gente não identifica isso com uma facilidade, né? A gente demora pra identificar isso. A gente acha que é tudo.
Ah, não, eu tô com enxaqueca. Ah, é só uma enxaqueca que causa tudo isso. Não. Não é enxaqueca. Não é. Porque eu já fui no neuro, né? Foi a primeira. Não, isso aqui é enxaqueca. Foi no neuro. É. Fui até no pneumo pra ver a falta de ar. Taquicardia. Quem tem taquicardia? Parece que a gente vai infartar. Começa a taquicardia, o coração acelerado. Começa às vezes até dormência no braço. A gente vai aonde? No cardiologista, faz aquela penca de exame. Chega lá e ele fala assim, eu acho que é uma ansiedadezinha. E a gente quer matar, que parece que... Porque o sintoma é real. O sintoma é real, gente. É tão forte que a gente vai perdendo até os sentidos. Tem gente que desmaia, tem gente que tem uma rigidez muscular que vive assim, ó. Mexe o pescoço, aí você faz. Por quê? É uma rigidez tão grande que você atrofia os músculos. Não de atrofiar para sempre, não. Ele fica enrijecido que a gente não consegue mexer. E no processo de nervosismo, às vezes até a nossa mão trava. A gente não consegue movimentar. E aí a gente vai perdendo o controle por quê? Porque a gente vai cada vez pensando em outras patologias. A gente não quer aceitar. E é muito ruim aceitar no começo. A aceitação de uma pessoa ansiosa, que precisa de cuidado, que precisa de tratamento, é uma coisa que é um processo aí de aceitação muito grande, de autoconhecimento muito grande, né? E às vezes a gente aceita, beleza. A pessoa pergunta, você fala assim, não, sou ansiosa. Só que para ir para um psiquiatra, gente, só o psiquiatra só quer dar remédio. Não, gente. Ele quer ver você bem. Porque se você chegou até lá para passar com ele, é porque o bicho tá pegando. Por isso que a maioria das vezes ele passa medicação. Mas o que eles mais querem é diminuir, né? Eu falo isso porque eu fui, assim... E quando você passa no médico, aí você fala assim, não... Igual, eu fui no médico, eu tava com insônia, que eu já tava delirando coisas de pensamento suicida mesmo, de jogar da janela. Eu falava assim, eu preciso dormir. E eu dormia, só que eu não descansava. E meu consciente falava assim, não dormi. Eu sonhei, não dormi. E eu dormia, só que é um sono que não é constante, é um sonho... E quando você sonha, quando você chega a sonhar, é só pesadelo. E aí, quando eu cheguei aí, marcar, você sabe, né? Que a gente marca, daqui 2 meses a gente passa com isso, né? Fui. E aí eu já fui assim, não, essa noite eu vou dormir. Vou dormir a noite inteira. Aí, ele passou um remédio que era manipulado. Ficava pronto depois de 3 dias. Eu entrei em surto, em crise. Aí, fui, não, preciso de um remédio. Aí eu pedi, falei assim, não, preciso dormir hoje, você não tá entendendo a gravidade. Era numa sexta-feira. Fiz um ritual, eu tomei banho, aquele banho quentinho, delícia, assim. Eu quase coloquei uma cadeira pra me tomar um banho sentada, meditando assim, vou dormir. Gente, eu tava parecendo a Frozen, andando pela casa. Fui, fiz um chocolate quente, tomei o remedinho com chocolate quente, deitei. E o remédio não fez nem efeito. Por quê? Porque eles não vão dar uma dosagem alta, eles dão uma dosagem baixa, né? Que eles tentam resolver com o mínimo. E eu já estava numa fase, porque eu já sabia que eu era ansiosa, eu já tinha um diagnóstico há 5 anos, diagnóstico médico, né? Porque quando a gente vai analisar a sua vida, você vê que a sua infância, se alguém tivesse observado você na infância, já teria dado diagnóstico. Mas 5 anos que eu já tinha diagnóstico, já tinha começado a medicação, parado por conta, pior besteira que faz. Mas já tinha parado, começado. E aí eu comecei esse processo, porque a medicação mesmo de pessoas ansiosas para controlar a ansiedade demora no mínimo 15 dias para começar a fazer efeito.
O meu demorou 5 meses para me adequar a uma medicação. Que eu falasse assim, nossa, hoje eu não chorei. E a gente não chorar um dia, ou não pensar em chorar um dia, não ter vontade de chorar um dia, gente, você começa a dar valor às pequenas coisas, de verdade. Então, esses sinais, a gente tem que tomar cuidado. Você que é ansiosa e as pessoas que convivem, né? Depois eu vou fazer outro vídeo falando com as pessoas que convivem com pessoas ansiosas, porque são uns verdadeiros guerreiros. Meu marido desse é um troféu, né? Porque quando a gente descobre o diagnóstico, que a gente sabe, assim, e aí a gente perde um pouco do controle, assim, de surtar, de gritar, que acontece, tá? Acontece, tudo bem. Você só tem que avisar que você não tá num bom dia, que eles não vão saber. Eles não vão, porque nós, que somos profissionais da saúde, quando a gente passa por algo dentro de casa, a gente já tem uma dificuldade de compreender tudo isso. Então, imagina uma pessoa que não tem a questão técnica de tudo isso. E aí depois eu também vou fazer um vídeo falando sobre as técnicas de a gente orientar as pessoas que convivem com a gente. Que a gente precisa de apoio, precisa de ajuda. E não adianta pegar ajuda só lá de fora e não ter ajuda dentro de casa, porque é onde que a gente precisa de desabafar, de se tranquilizar. Precisa encontrar as válvulas de escape para que não entre em crise. E você consegue fazer tudo isso, tá? Hoje eu consigo falar sobre isso e eu tenho um prazer de falar sobre isso, porque eu sei que muitas profissionais, muitas donas de casa, muitas pessoas passam pela mesma situação e não são cuidadas. Eu tenho o prazer de falar assim, oi, eu tô aqui, eu sei o que você passa, vamos, que você precisa de ajuda e eu tô aqui. Porque eu me sinto a pessoa que vai tirar você do buraco, que a gente se sente sozinha, né? Que as pessoas não te entendem. A gente se sente a pessoa mais inútil, porque não é preguiça, é uma exaustão. É preguiça de fazer as coisas, é exaustão. Então, eu entendo muito isso. Então, o meu prazer é de ajudar. Então, eu sei que eu falando aqui pra vocês, de alguma forma, isso vai tocar em vocês. E aí eu vou deixar o meu contato também. Pode vir falar comigo, tá? Eu fico à disposição, às vezes eu demoro. É meu isso, tá? Às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Eu não vou falar assim, olha, eu vou te curar. Não. A gente vai conversar e a gente vê o que a gente pode aí encaminhar, indicar, tá bom? Vou mostrar as estratégias que eu utilizo no meu dia a dia para conseguir lidar com a ansiedade. Hoje eu consigo lidar. Vai fazer 3 anos de medicação esse ano. Já diminuí bem. Hoje eu tenho prazer de dormir muito. Às vezes tem umas noites de insônia, quando eu tô muito preocupada. E aí eu sei que é um período e que passa, tá? Quando a gente consegue identificar que é um período que a gente tá ansiosa e que vai passar, já é uma grande vitória. Então a gente se sente um pouquinho mais animada. Por mais que eu sei que, eu não dormi 2, 3 noites direito, mas eu sei o motivo e sei que vai passar quando isso melhorar. Então isso me alivia. Mas eu consigo montar estratégias. Eu nunca faltei no trabalho, por exemplo, por conta de uma crise de ansiedade que a gente não identifica, né? Tipo, com uma enxaqueca, com passar mal. Eu consegui montar um cronograma de estratégias para conseguir lidar com o relacionamento, porque a gente acaba perdendo até o nosso relacionamento para cuidar do meu filho, para trabalhar, para estudar. Estou em processo de adequação, de cuidar mais da saúde, praticar exercício físico, deixar um momento de lazer. Ainda estou num processo.
né? Mas eu voltei a fazer algumas coisas de lazer que também influenciam no meu trabalho, né? Que é a questão de estudar, né? De manter ativa, né? Não só com o papel de mãe, que a gente assume esse papel com unhas e dentes, mas não só com esse papel de mãe, mas com um papel de profissional, de esposa, de mulher. Então, a gente tem que... E isso é terapêutico, tá, gente? Isso é da TO, eu tenho muito orgulho de falar que isso é da terapia ocupacional, que a gente adequar esses papéis ocupacionais, resgatar eles e fazer valer, certo? Um grande beijo, tá? Muito carinho por vocês, porque eu sei que não é fácil, mas consegue. E qualquer coisa, estou aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Podem se inscrever no canal, tá? Dá um like, comenta aí o que vocês têm de assunto, pode mandar no particular também, no número que eu vou deixar. Pode mandar mensagem dos assuntos, das estratégias, o que vocês têm mais dificuldade, o que vocês gostariam de saber mais sobre ansiedade, que aí eu vou respondendo com calma, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.